Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, excelentíssimo deputado Laércio Schister, para proceder à leitura da ata da última sessão. Senhor presidente Maurício Kudlark, colegas deputados, doutor Osmar, lá de Guabiruba, nossos amigos, deve estar, com certeza, todos bastante felizes com o primeiro guabirubense assumindo uma cadeira aqui no Parlamento Catarinense. Nossa colega deputada Marlene, os colegas deputados bolsonaristas de Santa Catarina, deputado Sargento Lima e também deputado Gessé Lopes, e todos que nos acompanham pelos meios de comunicação digital da Assembleia Legislativa. Ata da 48ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 18 de maio de 2022. Presidência, deputado Padre Pedro Baldissera. Secretarias, deputado Ismael dos Santos Adoc. Às 10 horas do dia 18 de maio de 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, conforme calendário especial. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Valdir Cobalcini, Bloco MDB Novo, João Amin, PP, Osmar Vicentini, União, Ismael dos Santos, PSD e Neudi Sareta, PT. Ordem do dia. Foram aprovados pedidos de informação números 214 a 217/2022. As moções números 404 e 425/2022 deixaram de ser apreciadas por falta de quórum. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 828 a 843/2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 382 a 384/2022. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Osmar Vicentini e Maurício Kudlark. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrada a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia 18 de maio no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavei a presente ata. Obrigado, deputado Laércio Schister. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro deputado inscrito é o deputado Júlio Garcia, mas que será a suspensão para o uso da palavra. Próximo inscrito, colega deputado Sargento Lima. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Na sequência, nós teremos o deputado Gessé Lopes. Obrigado. Presidente, boa tarde. Demais deputados, também boa tarde. A Assembleia Legislativa, essa casa, é a casa de ressonância, né, onde ecoa a voz da sociedade aqui dentro. E nós recebemos visita, nós atendemos o público em loco, nos municípios, nas cidades, e grande parte desse público faz menção direta à questão da segurança pública, à falta de efetivo aqui ou ali, tá? Independente da cidade que o cara vá, sempre essa questão é levantada. Ontem nós estivemos em Palhoça e essa questão da segurança pública foi levada à pauta da nossa reunião ontem. Então, inclusive, quero agradecer a todos que compareceram ontem nessa reunião do Direito a Palhoça.
Gente, fato é, verdade, que quando você for questionar em relação à distribuição de efetivo, levanta-se algumas considerações que é preciso que seja vista o mapa de criminalidade da região. Eu descarto essa possibilidade de análise desse número de forma bem específica, porque o cidadão ele paga o ICMS dele, ele paga o imposto dele, independente se houver ou não crime, lá em Timbó, deputado Laércio Chus, o cidadão paga imposto para ter polícia lá. Independente que a criminalidade seja zero, ele paga para ter segurança pública, ele paga para que tenha a presença do policial lá dentro. Óbvio que vai se inventando novas maneiras de se suprir uma necessidade que não foi suprida a contento, de acordo com aquilo que você paga no seu imposto. Por exemplo, grande pedido de emendas parlamentares, pessoas vêm pedir câmeras para os deputados. Ah, eu quero colocar câmera na minha cidade. A câmera é mais barata que o policial. E você recebe desconto do ICMS por isso, não? Nós solucionamos o problema lá. O município fez uma vaquinha com os empresários, o deputado mandou emenda, foi comprada a câmera, pronto, não precisa mais de polícia. Não, você não deixou de pagar seus impostos. Você paga imposto para ter polícia na sua cidade. A distribuição da penúltima escola, ela foi, no meu entendimento, 100% política. Não supria nem mesmo o primeiro requisito que eles falaram, que é analisar manchas de criminalidade. Quando você for questionar isso, questione lá para o deputado da tua região, questione para o político da tua região, para aquela pessoa que você votou, seja ele do Executivo, do Legislativo, se ele coloca policiais ativos dentro do gabinete dele. Se eu for lá em Joinville e pegar um policial onde não tem, onde a população clama por não ter, eu pego um policial ativo lá dentro, seja ele militar, civil ou penal, e trago aqui para dentro da Assembleia, eu estou desfalcando a rua disso. O policial está lá com uma divisa só no braço, aquela nem ficou amarelinha ainda. Devia estar lá na rua pulando muro, correndo atrás de bandidos, dirigindo viatura. Não, está aqui dentro. E não é só dentro da Assembleia. Aqui em Florianópolis nós temos uma característica bacana. Se você entrar em qualquer sala, tem alguém lá dentro, lá, um militar lá dentro, lá, ativo. Brinca-se que se você der um balançar uma árvore, cai 2 coronel dela. Né? E junto com ele, mais 5, 6 polícias que vieram acompanhando ele, que deveriam estar fazendo a atividade finalística para a qual ele fez o concurso dele. E não está dentro de prédio público. Ali no Tribunal de Contas, você vai lá no Tribunal de Justiça, está cheio de polícia lá dentro. Lá. Óbvio, tem que ter o policial aqui assim, fazendo nossa segurança, tem. Abre vaga para o CETISP aí, faça com tudo completo, se isso completamente. Mas o político que vem falar aqui o deputado que vem falar aqui de falta-se efetivo, consulte, entra lá no portal de transparência, olha se dentro do gabinete dele não está lotado alguém da segurança, da Polícia Civil, Polícia Militar, da Polícia Penal. Se bem que até eu compreendo um pouco a situação da Polícia Penal aqui dentro. Às vezes eu me questiono disso, se não era o adequado estar olhando. Mesma coisa, falo do pessoal que pede lá, emendas lá para a escola pública no município de vocês. O professor está fazendo pastel para consertar uma porta. O prefeito te chama para fazer campanha para plantar flor na cidade. O empresário dá colete da viatura, o empresário dá roupa, dá fardamento para o militar. O que está sobrando para o ente público fazer? Para o executivo do município? O que está sobrando para o executivo do estado fazer? Põe uma câmera, o empresário dá um fuzil, o empresário dá um colete, a comunidade planta flor, a comunidade paga o calçamento, a comunidade pinta o muro da escola, a associação de pais e mestres frita pastel, faz feijoada, faz pizzaada. E onde é que entra? O que está sendo feito? Qual a participação do Estado nisso? É ficar gerenciando programas? Ah, agora o vizinhança segura. Beleza, ideia maravilhosa. Vocês compram uma câmera, vocês colocam, o vizinho fica espiando. Se acontecer alguma coisa, você vai lá e denuncia. Eu quero saber onde é que entrou a segurança pública que nós pagamos por ela. Saúde, a mesma coisa. Vamos fazer o que agora? Opera em casa? Nós temos mais de 100 mil catarinenses esperando uma cirurgia. Desses 100 mil, 20 mil estão na minha região. Desses 100 mil, 7.200 estão na cidade de Joinville. E o governo do Estado, o prefeito da cidade, o que estão fazendo?
A saúde começa lá pela saúde básica, que é responsabilidade do município. Vão fazer o quê? Vão ensinar o cara a plantar flor agora em casa, a fazer chá? Vão fazer o quê? Xamanice, magia, simpatia, vão contratar uma benzedeira? Como se a gente estivesse lá no mais longínquo sertão do Brasil? Como se a gente estivesse lá na Amazônia, lá que tem o projeto da parteira? Nós estamos em Joinville, nós estamos em Santa Catarina, nós estamos em Florianópolis, nós estamos em Criciúma. Santa Catarina não é uma república lá da África do Sul que precisa de um xamã. Precisa de um executivo atuante. Legislativo dos municípios. Começa a perguntar se a vida é fazer campanha para desobrigar o Estado, para desobrigar o município de fazer a sua obrigação. A mesma pessoa que reclama da criminalidade é aquela que vai lá, a esposa vai lá na paróquia e faz uma sopa e vai servir para os mendigos na porta da casa dele, no bairro dele. Está atraindo esse pessoal. Ora, se você tem uma praça escura, vai lá de noite, trata, alimenta, a tendência é fazer o quê? Que aquilo aumente o número de andarilhos. São mais de 1.000 moradores de rua só na cidade de Joinville. De noite fica uma Kombi batendo na outra com aquelas panelas de sopa pelo centro, distribuindo comida para esse pessoal. É mais uma campanha? Está o pessoal de escola aí. Está aí os estudantes. O que vão fazer? Mais uma campanha agora para nós arrecadar dinheiro, mais uma vaquinha para a gente ter que viajar, uma vaquinha para consertar o telão, para consertar a janela, para consertar a porta. E a responsabilidade do Estado? E a responsabilidade dos municípios? Agora tem um prefeito maravilhoso que planta flor. É o jardineiro mais caro do Brasil. Você vai lá, paga, você faz a sua calçada, você paga o teu calçamento, você mesmo pinta a praça, você cuida da responsabilidade dela, você faz uma vaquinha, compra a câmera, e o dinheiro dos teus impostos está indo para onde? Para fazer o quê? Está indo para sustentar uma máquina pesada chamada Estado, que não para de crescer. E quando vem alguma representatividade dessas classes dentro do gabinete, é para pedir, deputado, nós precisamos criar mais 25 vagas, nós precisamos criar mais 30 vagas, mais 40 vagas. Para tornar o que? Essa máquina mais pesada ainda? Aprova projeto aqui no pacotaço da alegria, 98 vagas criadas, uma bordoada, sem explicar nem o porquê, nem o para quê. Vota-se. Com o meu voto, não. Com o nosso voto, não, Jessé. Essa culpa eu não carrego nos ombros. Não carrego ela nos ombros. E o dinheiro dos impostos? Essa é a pergunta. Para que é? Para criar o quê? Mais uma secretaria no município? Mais uma secretaria nos municípios? Só se fala disso, de gerar cabide de emprego? De fazer um lugar para enfiar cabo eleitoral? Pago com dinheiro do contribuinte? Não é um problema de uma única cidade. Comece a observar o que acontece no seu município. E como eu falei, a próxima vez que for reclamar de efetivo, pergunta se o seu deputado da sua região não fez isso. Está faltando polícia lá, beleza, dá uma olhada. Polícia é novo. Tem que estar na rua correndo atrás de bandido, levando bordoada, dando tiro nos outros. Não, aqui dentro. E ponto. Obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, deputado Gessé Lopes. Quando o deputado Gessé vai à tribuna, eu queria saudar os alunos e alunas do Colégio São José, do nosso querido município de Itajaí, que nos visitam aí, acompanhados pela professora Natália Oliveira. Sejam bem-vindos à nossa casa. Com a palavra o deputado Gessé Lopes, por até 10 minutos. Obrigado, presidente. Quero começar falando de um episódio que aconteceu semana passada, na noite da cheia em Tubarão. Olhando ali olhando as redes sociais do governador, não vi ele mencionar nada sobre o assunto.
sobre a ação dos policiais penais na penitenciária de Tubarão. Está muito ocupado fazendo entrega e inaugurando pedras. E aí não tem tempo para, pelo menos, elogiar a ótima ação da Polícia Penal naquela noite. Vocês imaginem 759 presos, você ter que conduzir eles de dentro da penitenciária com apenas 34 policiais penais. Você imagina o tumulto debaixo de tanta chuva e inundação, e eles fizeram toda essa condução. Eu contei essa história num vídeo para deixar registrado, porque é uma história bastante interessante, aconteceu aqui perto de nós, em Tubarão, e pouco foi lembrado, por isso vou deixar registrado em forma de vídeo, por favor. A Polícia Penal de Tubarão fez uma excelente operação ao fazer a evacuação de mais de 700 presos da penitenciária de Tubarão por causa da enchente que invadiu a penitenciária e devastou a cidade de Tubarão. A moção que eu estou dedicando aos policiais não se trata do fato de terem salvado vagabundos, pois muitos ali, por mim, poderiam ficar lá e conhecer o Poseidon. O que se trata, na verdade, é de parabenizar os policiais pelo sucesso da operação, onde, com poucos agentes e debaixo de muita chuva, inundação e motins, conseguiram conduzir os vagabundos para um local seguro. No dia 4 de maio de 2022, os policiais, ao perceberem que a água já estava adentrando a penitenciária, começaram então a evacuação abaixo de muitas dificuldades, tumulto entre os presos e início de motim. Os policiais, de forma heróica, colocaram-se em risco de vida para salvar os detentos, enfrentando água que já estava pela cintura e o risco de choque elétrico que era iminente. Os policiais penais foram liberando os presos em grupos. Ao perceberem que os policiais estavam preocupados com a evacuação, outros presos iniciaram investidas contra os policiais. Bora, segue. Quando ocorreram disparos para que a injusta agressão fosse evitada e também a fuga em massa. Mas os bravos policiais penais estavam focados e determinados em concluir a missão. Após a retirada de todos os presos da penitenciária, os policiais realizaram rondas externas em todas as galerias, ficando por diversos momentos submersos, sendo necessário mergulhar e nadar para acessar as celas onde a água não parava de subir. Toda a evacuação do lado interno para o externo demorou aproximadamente 50 minutos, com a água entrando pelos fundos da unidade e pela frente, fazendo o nível subir inacreditavelmente rápido. Devido ao fluxo da evacuação de todo o complexo prisional, conforme chegavam mais presos no abrigo externo, mais perigoso ficava a situação, pois eram apenas 37 policiais para conduzir 759 vagabundos. Foram praticamente 4 horas sem reforço algum devido às condições do reforço chegar até o local. Silêncio, rapaziada. E foi assim, correndo atrás do tempo, superando limites, superando o medo e a tensão e a possibilidade de fuga. Todos os policiais penais pertencentes ao plantão do dia uniram forças e trabalharam durante toda a noite e todo o dia, até a conferência de todos os presos acontecer e os mesmos serem transferidos para outras unidades. Parabéns, Polícia Penal de Tubarão. A atitude heróica de vocês ficará eternizada nos autos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Força e honra. E outro dia nós estávamos todos aqui comentando sobre diversos gastos desnecessários do governo do Estado, né? 759 presos precisaram ser deslocados. E, algumas semanas atrás, o governo anunciou 4,5 milhões com aluguel de avião para transportar presos. Para transportar presos. Sabe quantos presos ele transportou nessa noite? 0.
É para isso aqui que a gente paga impostos, para nada. Muito provavelmente o avião deveria estar ocupado carregando as autoridades amigos do governador. Outro assunto. A UDESC. A UDESC. Um dos piores investimentos de Santa Catarina. Os impostos dos catarinenses são pagos para formar alunos de outros estados. 37% dos alunos da UDESC são de outros estados. Então, é o imposto do catarinense sendo investido para formar alunos de outros estados. Muitos de vocês que prestarem vestibular para a UDESC vão perder vaga para alunos de outros estados. Os pais deles pagando os impostos aqui para formar alunos de outros estados. Algo que deveria ser revisto na questão da UDESC. De qualquer forma, a UDESC de Lages promove lá um evento de agroecologia. E quem estava lá? O MST. O MST. O MST, cara. Pode tirar. Movimento revolucionário que usa militante disfarçado de trabalhador para enganar o trabalhador. Sabe quem é o patrono do MST? Che Guevara. E Che Guevara dizia, toda revolução deve ser baseada na reforma agrária. Está ali na UDESC, cara, pagando imposto para isso aí. E como toda boa revolução, o que eles querem? Ou tomar os principais meios de produção, ou acabar com elas. E o que eles estavam fazendo lá? Agro é fome. Bingo! Agro é fome. Eles estavam lá falando mal do agronegócio. Pode tirar. Então, a gente paga impostos para formar estudantes de outros estados e ainda abre espaço para movimento terrorista ir lá falar mal do agronegócio. O agronegócio, eles devem saber, mas a gente vai ler aqui. Com apenas 1/3 do território nacional, ou seja, 2/3 está preservado, como dizem que nós estamos acabando com as matas aqui, a gente produz algo em torno de 206 milhões de toneladas de grãos no Brasil. O maior produtor do mundo em soja, açúcar e o segundo em carne bovina. É o responsável por 30% do PIB brasileiro. E ano passado empregou mais de 60 mil pessoas. E ali, o movimento que invade terra dizendo que agro é fome. É lamentável ter esse tipo de macaquice dentro das universidades, da UFSC, da UDESC, deputado Lima. É lamentável, é lamentável. E para finalizar o dia da Revolução na UDESC, lá estavam vendendo alguns livros, para não dizer que é pegação de pé, o deputado Gessé. Estava lá, Che Guevara, feminismo 99% e outras porcarias ali. Então, é isso aí, para isso que a gente paga impostos. Às vezes a gente manda nossos filhos para a universidade, achando que está fazendo coisa boa, e sai de lá uns maltrapilhos. Tudo com revolução na cabeça, E a gente querendo pessoas fortes, decentes aqui fora, formados, inteligentes, e eles saem de lá fracos, mimizentos, e não produzem nada para a sociedade, em muitas vezes dos casos. Lamentável. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Ainda nas breves comunicações, próxima deputada inscrita, deputada Marlene Fengler. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Alô? Agora sim. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas e a todos que nos acompanham nas redes sociais da Assembleia Legislativa.
Hoje é o dia 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Obviamente, não é uma data para se comemorar, muito pelo contrário, mas ela é uma data necessária. Precisamos falar sobre isso, precisamos discutir o assunto, mesmo sendo um assunto que a gente, só em pensar, sente repulsa e indignação. Sabemos que é um assunto tabu, que a maior parte das pessoas prefere acreditar que não existe, mas nós temos que expor esse crime que existe silenciosamente e muito mais do que se imagina. É triste demais pensar que, muitas vezes, justamente no lugar onde nossas crianças deveriam estar protegidas, na própria casa, elas são molestadas. E, pior ainda, na maior parte das vezes, por quem deveria protegê-los. Pais, tios, avós, enfim, as pessoas responsáveis pela criança. Todos conhecem aquele ditado que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ainda bem que esse é um conceito que está acabando. Hoje, com as campanhas, debates, as pessoas estão muito mais conscientes de que não podem se calar diante da violência contra mulheres. E assim também tem que ser em relação a crianças e adolescentes. Não se pode ignorar. É preciso denunciar os casos concretos ou suspeitos. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou recentemente um levantamento das denúncias de violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes e constatou que 18,6% dos casos estão ligados a casos de violência sexual. Foram 18.681 registros, 681 registros, entre janeiro e dezembro do ano passado. Só nesse ano já foram registrados 4.486 denúncias. Se a gente já acha que esses números são absurdos, é preciso dizer que eles nem de longe, senhor presidente, representam a realidade. Esses registros oficiais são só a ponta do iceberg. Infelizmente, a gente sabe que os números verdadeiros são muito maiores, porque a estimativa é que só 10% dos casos são realmente denunciados às autoridades, o que eleva o número de crianças e adolescentes abusados e explorados sexualmente. O Ministério está fazendo a campanha do Maio Laranja, que é justamente para tirar o tema da violência sexual da invisibilidade, informando, sensibilizando e convocando a participação de toda a sociedade em defesa dos direitos das crianças e adolescentes do nosso país. O levantamento mostrou aquilo que todos nós já sabemos. A maior parte das agressões acontece na residência da vítima e do suspeito. Padrastos, madrastas, pais, mães, irmãos, primos, geralmente são os maiores suspeitos dos casos. Em quase 60% dos registros, as vítimas tinham entre 10 e 17 anos. Como presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, juntamente com os meus colegas da comissão, temos trabalhado junto com as instituições que atuam em defesa dos menores na definição de ações concretas que possam diminuir esse problema, reduzir esses números. A gente sabe que, durante a pandemia, as crianças ficaram mais expostas a todo tipo de agressão por causa do isolamento, porque, historicamente, os números mostraram que quase 70% dos casos ocorrem dentro da casa das vítimas, onde o agressor geralmente é um parente ou uma pessoa próxima da família. Agora, felizmente, as nossas crianças voltaram para as salas de aula, e a gente sabe da importância desempenhada pelos professores. Os educadores têm rotinas diárias com as crianças e os adolescentes, e essa convivência permite perceber mudanças de comportamento e outros sinais que podem indicar abusos. Outra questão importante é os pais estarem muito atentos ao uso da internet pelos filhos. As crianças estão cada vez mais conectadas e mais expostas ao ambiente virtual. É muito comum que adultos se façam passar por crianças ou adolescentes nesses ambientes, como redes sociais e salas de jogos, para iniciar um contato e um vínculo com a intenção de obter imagens para satisfação própria ou para exploração sexual. Então, em casa, os pais ou responsáveis precisam estar atentos em relação aos conteúdos que os seus filhos estão acessando. Mas toda a sociedade também deve estar atenta aos sinais, porque é dever de todos proteger as nossas crianças. Quando alguém tem conhecimento ou suspeita de abuso ou alguma violência contra a criança ou adolescente e prefere ficar quieto e não denunciar,
está, na verdade, se colocando ao lado do agressor. Quem se omite está concordando com a violência. E o Disque 100 existe e funciona. A qualquer momento, a central de atendimento pode ser acionada 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados. E quem denuncia fica no anonimato, se quiser. Só para se ter uma ideia, no ano passado, quase metade das denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes pelo Disque 100 foram anônimas. As nossas crianças e adolescentes devem ser protegidas com prioridade absoluta, não só porque está na Constituição Federal, mas porque é dever do Estado, das instituições e de toda a nossa sociedade. E não calar, falar, é um passo fundamental para vencermos esse drama, que é um drama do nosso Estado, do nosso país e, infelizmente, do mundo inteiro. Mas temos que fazer a nossa parte aqui no que nos compete. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputado Marlene Fengler. Ainda nas breves comunicações, próximo deputado inscrito para falar, deputado Osmar Vicentini. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, as colegas deputados e deputada, nossa oratória Marlene, nossa presidente, parabéns pelas palavras. Eu queria cumprimentar os alunos de Itajaí, a professora, né, que tanto nos orgulha. E queria também registrar o dia que onde você estiver sentado aqui, lembre-se, deputado, vocês também têm direito a tomar posse. Siga o caminho pela verdade que um dia estamos sentados aqui, tá bom? Parabéns, professora, a todos que estão aí. E assim eu queria iniciar, senhor presidente, falar a respeito das moções de aplauso que eu fiz às irmãzinhas da Imaculada Conceição, que então cuidaram aí, organizar agora o jubileu que acontece, jubilar, da Nossa Senhora Madre Paulina, do município de Nova Trento, e dizer que é com orgulho que a gente faz esse momento, até porque pelo que ela fez às pessoas pobres, aos doentes, a vida que ela viveu, determinada a trabalhar em memória para um dia chegar ao céu. E tenho certeza que, visto que tem dela hoje, está junto a Deus, olhando para o nosso Estado, para o nosso município, para o nosso país ou para o nosso mundo. Então, será com honra que estaria apresentando as irmãzinhas da Imaculada Conceição, que tanto organizaram e que, por coincidência, no dia que lançaram esse momento, eu estava presente também na missa junto em Nova Trento, a Madre Paulina. E assim estender também, comentar um pouco, meus aplausos ao policial lá de Botuverá, da minha terra querida, digo, não é da minha, nasci lá, mas toda a minha descendência, minha família, meu pai, meu avô, são lá de Botuverá. Ou se não, para falar para os italianos, se estiver assistindo via TV, ou pelas mídias, o nosso Porto Franco, Sargento Lima. Porto Franco era o nome dado no início, que se começou Botuverá, porque na parte do Rio, antigamente, os italianos, também alemão, de certeza, baseavam a madeira, usavam bolsa, faziam forma de madeira amontoada, usavam um nome chamado gambito, que é um pequeno pedaço de madeira e fechava lá e baseava a madeira rio abaixo. Então, Porto Franco era a área onde eu podia encostar os barcos fechados de madeira para ir a Itajaí, até o porto, na época dos navios, e fazer as construções que os detêm todos. Então, depois se passou a se chamar Botuverá. Dia 9 agora, do mês que vem, será a missão política de Botuverá. Às 9h30, eu acho, foi desempatado pelo presidente da nossa querida Brusque, na época, o João Martins,
que desempatou o voto e tornou-se o município de Botuverá. Da mesma forma também foi Guabiruba, que dia 10 agora vai ter a festa tão bonita de 60 anos de Mação, né, que a gente acompanhou. Nasci lá quando ainda Brusque, mas depois voltamos a ser guabirubense por os 60 anos, dia 10. Então, estendemos parabéns, os obrigado a todos. Vamos estar lá juntos, se Deus quiser. Eu queria falar um pouquinho da SC, não tenho o número dela aqui, mas ela faz de Brusque até Nova Trento, senhor presidente. Do saudoso deputado Gentil Batista Archer, amigo da gente, conhecido, acho, dessa casa. E ela tem um pequeno trecho na subida, que é conhecido da cadeia, né? Quem sobe de Brusque a Nova Trento e desce em seguida, nós precisávamos, junto ao governo, unir forças para que se fizesse lá, na subida, um lado direito, uma segunda faixa, para que os caminhões pesados possam sair fora e dar passagem aos automóveis. Eu tenho encontrado lá, sempre, às vezes 30, 40, 50 veículos atrás do caminhão numa primeira, parando na estrada. E nada é tão difícil, pois está tudo pronto. Pouco trabalho, pouco custo, né? Se faz a subida de lá para sentido Nova Trento, como é que chama? Antes Nova Trento, que tem o trevo que vem a São João, e daqui também para lá. Um trabalho muito, acho, baixo custo para o governo, e teremos que ter apoio, unidos, para que isso aconteça para nós traficar também, não só para os outros. Vamos fazer para nós. Nós precisamos também da rodovia, nossos filhos, de deputado e do povo. Então, eu faço esse pedido, em seguida mandarei também os documentos, para que se veja, nesse trecho, frente ao Pedrinho Alimentos, uma loja que ele tem lá, e a energia lá, acho que ainda é monofásica. Então, quando acende um motor, paga outra lâmpada, então precisava haver junta Celeste, mas faça um manifesto, porque a gente também fica retado nessa casa. E falar de criança e adolescente, eu queria aqui, junto à nossa presidenta, deixar o relato. Ocupei a presidência no meu município há 12 anos, frente ao Conselho de Direito da Criança e Adolescente no município de Guabiruba. E percorri, sim, com certeza, todo o nosso vale, o Alto Vale, junto, formando os grupos, as pessoas voluntárias, para cuidar das nossas crianças, para cuidar dos nossos filhos. Temos que ter esse pensamento. Cuidar de nossos filhos hoje, da educação, tratar-lhes bem, como merecem, é um tratamento fora para nós no futuro, ou no presente daqui a pouco. Filho bem educado, trata o pai e a mãe com carinho e amor. Nós temos que ter essa sociedade, e o dia especial de hoje, né? A gente transmite esse pensamento, implorando a todos que se unam em prol do bem-estar das nossas criancinhas, dos nossos filhos. As coisas vão acontecendo. Tenho 2 filhas professoras, elas reclamam muito do pai. Tem cada coisa acontecendo, o que eu devo fazer? A gente sempre direciona o conselho titular para que façam os fatos. Mas acho que o grande fator é a sociedade estar presente. As leis no papel não funcionam, não adianta fazer lei. Temos que estar presente, acompanhar, cuidar, proteger, fazer que realmente seja uma sociedade com dignidade e respeito. Outro assunto que eu quero trazer hoje, trazer também, é falar sobre a rodovia lá que liga Botuverá a Vida Ramos. Desde a época da Semivale, quem está aqui sabe as promessas. Semana que vem, ano que vem, vai sair o asfalto. E vai sair esse asfalto, né, presidente? E vai sair, o povo está lá ainda hoje, estamos trafegando em rodovias, que eu não queria aqui falar em pavimentar,
Mas queria pedir, sim, que fosse menos alargado aquelas curvas, tornando uma rodovia de barro, mas que tivesse acesso aos caminhões pesados. Lá passam caretas, caminhões pesados com pedra para as empresas. E vejo lá a carregadeira tirando o caminhão todo dia dos barrancos. Então, eu queria fazer um apelo aqui ao governo, às lideranças que administram, que fosse ver, e que fizesse um valor mínimo lá, que abrisse um pouco as curvas, ao menos. Temos lá Votorantim que nos dá a brita de graça para pavimentar a estrada. Então, só falta abrir, meu Deus. Daqui a pouco, com essas leis, meio ambiente, tudo que está acontecendo, não se pode mais abrir a estrada. Já estamos com esse problema hoje no país, a gente não quer mexer, não pode mais, Padre Pedro. Então, temos que fazer acontecer. Então, seria isso, senhores e senhoras, nosso obrigado a todos vocês. Tenho muita alegria de estar aqui presente e poder discursar, trazer esse parlamento, aquilo que a gente sente no coração ou está vivendo junto com a população. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Vicentino. Ainda nas breves comunicações, próximo a falar, deputado Padre Pedro Baldiceira. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham, eu trago hoje à nossa tribuna a temática que envolve as abelhas. É um tema que ele vem sendo rediscutido a todo momento, todo instante, sejam as abelhas africanizadas, sejam as abelhas nativas. É um tema sempre oportuno ser trazido, debatido pela importância que representam no ecossistema e no planeta. No próximo dia 20, nós comemoramos em Santa Catarina, como as próprias Nações Unidas comemoram o dia 20, o Dia Estadual da Abelha. E as Nações Unidas têm destacado o dia 20 como sendo o Dia Mundial da Abelha. Este é um projeto de minha autoria, aprovado por esta Casa, e que está incluso no calendário oficial, do nosso Estado. E claro que o objetivo central de fazermos esta reflexão, de trazer essa temática à tela, ela serve para despertar nossos governantes, independente do ente ao qual pertencem, seja municipal, estadual ou federal, de ações, de políticas. Assim como, da mesma forma, da sociedade como um todo. Porque nós não podemos depender apenas e exclusivamente de ações por parte do Estado, do ente público. Mas nós temos N situações que nos desafiam como pessoas, como cidadãos e cidadãs, a construirmos ações no sentido da preservação da abelha, principalmente pela importância que ela representa no planeta como um todo. Eu já em outras manifestações tenho feito aqui, dito de que a abelha desaparecendo, nós, raça humana, seremos uma raça também que caminha
para a extinção. As espécies se multiplicam por causa da presença da abelha. O alimento que nós consumimos, dependemos da abelha. Portanto, a abelha, seja ela africanizada ou sejam as nativas, elas têm um papel estratégico, um papel vital no planeta que nós fazemos parte, que convivemos, não somos os donos do planeta. Aliás, nós dependemos deste ambiente todo para poder viver e viver com dignidade. Uma pena que alguns se adonam, se colocam acima, se acham os donos, né? A ganância, às vezes, né, leva exatamente a ações como estas, né? Infelizmente. Mas a importância, portanto, deste dia 20, de nós deixarmos registrados e reconhecermos do dia da abelha. O cuidado que nós temos que ter com ela. Nessa mesma direção, nessa mesma linha, em conjunto com o deputado Moacir Sopelsa, além de criar nesta casa uma frente parlamentar para debater, discutir as questões que envolvem os apicultores e os meliponicultores, nós apresentamos nesta casa um projeto de lei que cria a política estadual para o desenvolvimento e a expansão da apicultura e a meliponicultura. E, ao mesmo tempo, também, ela institui o programa estadual de incentivo à apicultura e à meliponicultura. Projeto de lei que está tramitando, deputado Vicentini, aqui nesta casa, e ele já recebeu o aval, a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Mas vejo Vossa Excelência postado ao microfone de à parte, o qual concedo. Obrigado, padre Pedro. Assim, queria manifestar o meu conhecimento sobre a apicultura. Fui apicultor, cheguei ao número de quase 300 colmeias. Trabalhei e queria dizer a todos que me ouvem, quem abrir uma colmeia de abelha e olhar para o que elas fazem dentro, vê que realmente Deus existe e que a natureza é perfeita. Elas fazem um trabalho fantástico, que não tem nem fundamento para explicar. Então, eu quero meu apoio e dizer, o dia que nenhuma abelha mais voar no nosso planeta, homem nenhum mais respirará. Lembra disso? Quando as abelhas terminar, nós temos, padre Pedro, o Parque Nacional Serra Itajaí envolve 517 mil hectares de áreas tomadas por um decreto. E que hoje é proibido se instalar abelha nessa área, onde verdadeiramente tem o mel saboroso, o mel verdadeiro de Deus, nativo, sem nada de agrotóxico, sem nada de contaminações do ser humano. Então, mais um apelo que eu faço, daqui a pouco a gente fazer um documento para que seja manejada essa área, para que esses apicultores também do nosso estado possam viver. Obrigado, parabéns com o nosso apoio. Obrigado, deputado Osmar. Incorporo a vossa manifestação ao meu pronunciamento e trazer também, ao mesmo tempo, uma preocupação. Nesses últimos dias, na cidade de Blumenau, houve o chamado fumacê por causa do mosquito da dengue, onde se tem utilizado esta forma de poder combater o mosquito da dengue. É claro que
inúmeros estudiosos, eles colocam sob suspeita se essa, de fato, é eficaz, se o fumacê, de fato, é eficaz no enfrentamento às larvas e ao mosquito da dengue. Mas, independente disto, se é ou não é, deixa para que eles estudem e possam nos dizer. A preocupação que eu trago é de que o Estado, através da sua vigilância, fez a aplicação de madrugada, à noite adentro, sem comunicar ninguém do município com relação ao que estavam fazendo. E o pior de tudo é que, basicamente, acabaram com as colmeias das abelhas nativas. Não só aquelas que estavam sendo protegidas, cultivadas em suas propriedades, mas aquelas que estavam presentes também na floresta. Quer dizer, o Estado, no mínimo, deveria ter comunicado seus habitantes 48 horas antes, ou melhor, no mínimo 24 horas. O Estado que deveria dar o exemplo para todos nós. Ia ser o primeiro a passar as orientações que nós precisamos. Comunicar à população para que faça a sua proteção e, no entanto, não fez sequer um comunicado. Mais um minuto, deputado. Só para concluir, presidente e deputado Maurício Skudelark, né? Infelizmente, e aí está a tristeza, o aborrecimento de tantas pessoas que cultivam as abelhas, né, sem ferrão, que são as abelhas nativas, né? Portanto, seria a ferramenta, o instrumento de geração de renda, mas que vai muito além da renda, vai muito além. Claro que a renda é uma prioridade, mas muito mais é a vida, é o ambiente, é o planeta, é o respeito, né, que se deve ter. E, no entanto, o Estado, infelizmente, falha nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro Baltzeira, pelo seu sempre brilhante pronunciamento. Passamos ao horário dos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PL. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos e 30 segundos. Obrigado, presidente Maurício Skudelark, deputado aí do nosso partido, Partido Liberal, que hoje preside essa sessão. Aproveitar a presença desses jovens aí tão saudáveis aqui hoje, né, fazer menção também ao Bispo Mota, nosso deputado, né, que tem um trabalho tão bonito ali no combate ao alcoolismo também, né, sempre na frente da igreja. Estava aqui presente agora há pouco o nosso deputado também, que faz um trabalho muito bonito em frente ao combate das drogas. Falado sobre esses efeitos nocivos quando eles são utilizadas, né, pela juventude, isso acaba te transformando num adulto confuso. E essa problemática ela tem que assistir. E o adulto confuso, muitas vezes, ele faz coisas que não deve, né? Nós temos na parte insular uma guarita da ponte Pedro Ivo Campos Salles, em Florianópolis. Veja o que é ser um adulto confuso, né? Talvez é que não se cuidou durante a juventude dele, né? Em Florianópolis há uma placa do governo do estado sobre uma reforma de travessias. Diz que essa é uma obra esperada há 45 anos. Está lá na parte insular, na cabeceira da ponte. Fato é que a ponte Pedro Ivo Campos foi inaugurada em 8 de março de 1991. Ou seja, ela tem 31 anos de idade.
Viram como é que a gente deve cuidar da nossa saúde mental durante a nossa infância, a nossa juventude? Isso é importante, não é não? Fosse na Idade Média, seria queimado, porque a predestinação, adivinhamento, essas coisas, né, era considerado bruxaria naquela época. Não é verdade? Uma obra esperada há 45 anos, sendo que ela tem 31 anos de idade. Mas parabéns, né? Por isso, jovens, cuidem da saúde mental de vocês enquanto são jovens ainda. Né? E já a Colombo Salles, a outra ponte, é do dia 8 de março de 1975. Ela foi lançado o edital de construção dela, 47 anos. Quer dizer que antes mesmo da inauguração, alguém já previa que ela sonhava por uma reforma. Legal isso, né, deputado João Filho? Cuidem da saúde mental de vocês para vocês não fazerem coisas assim quando ficarem adultos. Né? Isso é uma coisa complicada. Isso chama fake news, gente. Tá? Isso chama fake news. Falar com vocês também da nossa preocupação com o meio ambiente no estado de Santa Catarina. Existe uma coisa chamada um acerto na Europa e na Ásia, chamado Agenda 2030. Ou seja, a partir de 2030, esses mercados consumidores, eles irão exigir dos países fornecedores dos produtos que vendem para ele, no nosso caso aqui em Santa Catarina, vamos falar de forma bem específica da proteína animal, né, do pescado, acredito que sejam de Itajaí, enfim, tudo isso vai começar a ser cobrado o seguinte: qual é a fonte de energia que vocês utilizam? Apresentei um projeto nessa casa sobre implantar aqui a legislação para a utilização do hidrogênio verde. Eu dei uma entrevista a uma rádio de Londres, na Inglaterra, justamente para falar sobre esse trabalho, um trabalho que eu persigo ele há muito tempo, a utilização da massa verde, da biomassa, do hidrogênio verde, da água. É um efeito químico chamado hidrólise, que você joga para a atmosfera vapor de água. A partir de 2030, a Europa toda vai utilizar eles como fonte de energia. Tanto que os carros elétricos estão invadindo os mercados e está se forçando que isso aconteça. E você dá um passo para o futuro. O governo do estado de Santa Catarina mandou um projeto para essa casa para prolongar a exploração de combustível fóssil de 2030 para 2050. Essa necessidade que eles têm de nos empurrar de volta para dentro da caverna é impressionante. Embora a gente fique ali resistindo, né? Não quer fazer aquelas pinturas rupestres, a gente não quer morar dentro da caverna. Nós queremos ir em direção àquilo que o mundo espera de um país desenvolvido, de um estado desenvolvido. Aí essas brincadeiras, falar, lá vai o sargento hidrogênio, eu não ligo. Eu não ligo de ser chamado disso. Em 2030 nós conversaremos de volta. Já teve gente que chamou um cara aí de Capitão Nióbio, não foi, não? Onde é que ele foi parar? Gente, a partir de 2030, isso é uma agenda mundial. Eles vão começar a cobrar qual é a fonte de energia para poder consumir o seu produto. Já pensou se a gente fala bem assim, olha, em 2030, a gente não adotou nenhum tipo de política sobre geração de energia. E o que vocês fazem lá? A gente está como cavocando terra ainda, feito um tatu. A gente está voltando para dentro da caverna. Fala, parabéns, Santa Catarina, parabéns, Brasil. E nós aprovamos isso aqui dentro, aqui não com o meu voto. Prolongar de 2030 para 2050 a exploração de combustível que marcou, inclusive, que é o carvão, que marcou, inclusive, uma das fases mais negras da Europa, da exploração desde o trabalho infantil e daí para frente. Ah, mas isso pode gerar desemprego na região sul do estado? Não, gente, se você começar a trabalhar de forma consciente mesmo e explorar o hidrogênio verde como ele deve ser explorado, outras fontes de renda aparecerão. Vamos parar de confundir atividade laboral com força braçal. Nossos pais diziam, o cara é trabalhador, feito um cavalo, ele tinha que se cansar, ter calo na mão. Hoje em dia nós temos que adotar, nós temos que assumir a possibilidade, deputado Vampiro, de que um jovem, em 2 horas, ele pode sim gerar aquilo que o pai dele ganhou um ano inteiro de trabalho, trabalhando do próprio telefone dele. Isso é em direção à modernidade. Para isso existe a tecnologia.
Para isso existe a tecnologia, para dar essa autonomia, novas profissões surgirão. Mas é preciso que haja um Estado não interessado em nos julgar para dentro da caverna novamente. Um Estado que seja capaz de habilitar a juventude a encarar esse novo desafio. Façam esse trabalho, uma sugestão para a gente. Estudem sobre o hidrogênio verde. É a tendência. O mundo vai trabalhar com isso. O mundo vai adotar esse tipo de coisa. Se a gente falasse alguns anos atrás que ia ter um carro elétrico, a gente ia brincar. A gente ia tirar sarro da cara da pessoa. Como eu falei, tenho muito orgulho, né? Podem brincar e fazer meme à vontade, é o sargento hidrogênio mesmo. Para mim não tem problema nenhum. Como eu disse, já chamaram o nosso presidente de Capitão Nióbio, e nem por isso deixou de chegar onde chegou. A gente tem que acreditar nas coisas. E não é simplesmente um fato de uma opinião minha, é ler sobre o assunto. Não pode se restringir de estudar, de ler sobre o assunto. A partir de 2030, essa vai ser uma realidade nossa. Nós vamos ter que comprovar se nós geramos energia limpa, se a gente quiser vender o nosso frango produzido lá no oeste do estado, o nosso porquinho lá do oeste do estado. Caso contrário, ele vai comprar de outro mercado, que sim, consegue produzir energia limpa. Fujam de dentro da caverna durante todo o tempo da vida de vocês. Não admitam isso, que alguém te empurre novamente para dentro da caverna. E os defensores da ecologia aqui, chegam aqui, os ecochatos, né? Meu Deus! Né? Fazem um discurso tão esparramado. E o meu projeto está aí parado na casa. Parado. Projeto simples, regulamentação. Inclusive, foi muito bem defendido pelo deputado Valdir Cobalcini, na Comissão de Constituição e Justiça, mas está lá parado na casa. De onde vem essa maldade de querer pisar em cima do progresso? Eu não sei de onde vem isso. É uma maldade mesmo que fazem. Então, jovens, que bom que vocês estão aqui hoje à tarde. Muito bom mesmo que vocês podem assistir isso. Né? Porque muitas vezes a gente aqui na tribuna, a gente tem a impressão de que está falando sozinho. Um ou outro deputado escuta, sempre dando atenção. Que bom que vocês estão aqui hoje. Parabéns. Falar com a câmera, às vezes, é meio frio. E desestimulante. Desestimulante. Porém, maior do que a minha vontade é a minha teimosia, eu sempre digo isso. A gente vai continuar temando, sair de dentro da caverna, caminhar em direção ao progresso, ao futuro, ir para frente. Nós não podemos mais admitir que trabalho seja relacionado a uma atividade braçal pesada. Nós temos que nos preocupar, sim, em preparar os nossos jovens para o futuro onde não vai ser preciso, né, entrar dentro de uma caverna, dentro de um buraco, comprometer para mais de 150 anos aí a recuperação e degradação de solo em torno de uma mina, como se a gente vivesse no século passado. Obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Ainda no horário dos partidos políticos, próximo horário pertence ao bloco PDT, PSDB, Republicanos. Próximo horário pertence ao PP. Com a palavra o deputado João Amin. Vossa Excelência tem o tempo de 4 minutos e 30 segundos. Já está chegando nosso orador agora, deputado João Amin. Vossa Excelência está com a palavra, por até 4 minutos e 30 segundos. Senhor deputado Maurício, senhoras e senhores que nos acompanham, eu venho, nesse momento na tribuna, para falar sobre um evento que ocorreu na última segunda-feira, na Câmara de Vereadores de São José, um evento do Fórum Parlamentar Catarinense, presidido pelo nosso ex-colega Darcy Matos, e também com a ajuda da vereadora Mary Heng, com o vereador Rodrigo, de São José, que mais uma vez debateu e vem debatendo o contorno viário da Grande Florianópolis. Bom lembrar que esse assunto se iniciou lá antes de 2010
e vem se arrastando até agora. A última notícia negativa sobre o contorno viário da Grande Florianópolis foi que a empresa Camargo Correia abandonou a obra. Eu tenho uma apresentação para passar internamente aqui para os deputados e também para o público que nos assiste. Eu, a partir do momento que eu precisar, eu vou pedir para que a nossa assessoria do plenário mostre para quem nos acompanha. Isso é um trabalho que o senador Espírito Almin vem fazendo periodicamente, pode ir passando, né, que demonstra a preocupação com o prazo de conclusão de obra. Isso aqui eu queria iniciar esse momento mostrando isso para quem nos acompanha, para que a gente possa... Isso aqui são todas as promessas, todas não, algumas promessas de conclusão de obra do contorno viário da Grande Florianópolis, começando lá em 2016, quando eles prometiam que em dezembro de 2019 a obra ia estar conclusa, até a última promessa, em abril agora de 2022, que eles reafirmaram a data de dezembro de 2023. Há trechos realmente muito críticos com relação à obra, pode passar, Esse eu queria mostrar para a população, que é o trecho norte A, ou seja, lá em Biguaçu, onde é a interseção com a BR-101, pode passar, é um dos trechos. Aqui é o aterro sanitário de Biguaçu, que faz parte dessa interseção, ou seja, é um dos pontos críticos da obra, né? Os túneis, principalmente os túneis necessários na cidade da Palhoça, que graças aqui à Assembleia Legislativa, a gestão da Prefeitura da Palhoça, foi autorizado um loteamento que realmente encareceu a obra muito, pode passar, do túnel pontos críticos 2 e 3, que é o túnel 4, pode passar, o emboque sul do túnel 4, pode ir passando, pode passar também esse. É melhor que o público vá vendo essas imagens, porque eu quero chegar até o momento do reajuste do pedágio. Então, BR-282, BR-101, ponto de parada dos caminhoneiros, que é uma promessa da concessionária, até hoje não fizeram. Já existe o ponto... Aqui. Não, volta, por favor. Isso aqui é a melhor obra do mundo para uma empresa. E a pior obra do mundo para a gente, para a população de Santa Catarina. Por quê? Porque a NTT, que nesse caso serve de advogada da empresa, aprovou esse equilíbrio financeiro do pedágio, de R$ 2,70 para R$ 2,90, e o TCU suspendeu o aumento da tarifa, porém, depois permitiu a aplicação do reajuste. Chega de apresentação, e a obra, ela anda a passo de tartaruga, o pedágio é cobrado, é reajustado, e todas as desculpas já foram dadas para a obra não ter o ritmo necessário. Licença ambiental dos túneis, projeto, readequação do projeto. Então, isso aqui seria a morte das privatizações. Mais um minuto, deputado. Isso aqui seria a morte das privatizações. Se a privatização fosse, se o que é bom da privatização fosse mostrado, o contorno viário da Grande Florianópolis, não se privatizava nada. Desde as telefonias, ao nosso caso aqui, até o aeroporto de Florianópolis, que melhorou muito. Mas o contorno viário da Grande Florianópolis, que tem, eu acho que esse nome prejudica, até porque a obra é importante para o Mercosul, vai tirar 20% da carga pesada entre Palhoça e Biguaçu, fazendo com que esse trecho se consolide como de trânsito local. É a falência das privatizações. E a concessionária recebe e não executa a obra. Eu termino reafirmando, não vai ser entregue em dezembro de 2023. E se em dezembro de 2023 eu tiver algum cargo político, que me coloque no Conselho de Ética. Precisasse mais um minuto, deputado? Tá.
Obrigado, deputado João Amin. Próximo horário pertence ao PSD. Próximo horário ao PT. Deputado Fabiano declina aí, vamos ter uma interrupção a convite do deputado Júlio Garcia. Próximo horário ao Podemos. E agora, deputado Luiz Fernando Vampiro, Vossa Excelência tem o tempo de até 15 minutos, né, para usar a tribuna. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais integrantes da Assembleia, deputado Titon, deputado Fabiano da Luz. De fato, presidente, eu não vou usar os 15 minutos, não. O meu recado é muito breve. Titon, eu não sei em Campos Novos, Fabiano, nem em Pinhalzinho, mas os clubes sociais são, nesse momento, quase que situações extintas dentro das grandes cidades. De fato, é verdade, os clubes sociais antigamente eram muito fortes nas grandes cidades, mas houve, nos últimos 15 anos, uma crise forte sobre eles. Mas tem alguns clubes que ainda se mantêm de pé. Aqui na capital nós temos alguns exemplos, nós temos em Blumenau um grande, e na cidade de Criciúma nós temos o Mamptuba Clube. O Mamptuba é considerado um dos 100 maiores clubes do país. Ele tem mais de 2.000 associados diretos e 10.000 com dependentes indiretos. Na cidade de Criciúma, ele foi criado por seu Abílio Paulo. O Abílio Paulo é um comerciante da cidade, né? Aliás, comerciante não, ele recebeu uma herança, o pai do Rodrigo Paulo, nosso amigo, do Abílio, também filho dele, e ele automaticamente disponibilizou uma grande área de terra para a construção desse clube, tanto a sede social foi doação dele, a sede campestre foi adquirida logo depois. Então, hoje, o clube completa 98 anos de existência, o Mamptuba se consolidou no sul do país como um dos melhores clubes de prática desportiva, de recreação. Nós temos o Banana Ball, um campeonato muito forte, feito também pela Federação Catarinense de Tênis, pelo seu diretor Alexandre Farias, que também era diretor, e já foi diretor e é participante ativo do Mamptuba Clube. Nós temos time de voleibol dentro do Mamptuba Clube, academia, 4 salões sociais, enfim, quadras de beach tênis. É um grande clube, e nós hoje estamos realmente fazendo uma menção de parabenizar essa instituição, toda a sua diretoria, que não é remunerada, pelo trabalho que fazem por toda a região carbonífera e principalmente na cidade de Criciúma. Então, é um grande orgulho para nós o Mamptuba Clube. Quem vai na cidade de Criciúma ou o Morro da Fumaça, Cocal do Sul, eles levam para visitar o clube, em virtude da referência e da beleza que tem, da sua avenida principal, que homenageia o então presidente falecido, Silvio Ávila, que é uma baita de uma avenida dentro de um clube. Então, eu gostaria só de deixar efetivamente registrado esses 98 anos de fundação, parabenizar a todos que compõem a direção deliberativa, ao Conselho Fiscal, à diretoria executiva e, obviamente, a toda a comunidade mamptubense que trabalha e se dedica e gosta muito daquele clube. Parabéns, um abraço, obrigado. Obrigado e parabéns aí, deputado Luiz Fernando Vampiro. Encerrado o horário dos deputados, nós temos ainda o horário do União Brasil e será utilizado pelo deputado Osmar Vicentino. Senhor presidente, mais rápido assim, mas são tantos os pedidos de telefonema que sou obrigado a manifestar alguma coisa tão pequenininha nesse momento que é interessante para todos nós. Talvez não seja levado adiante porque é muito minúsculo o que eu vou falar. Os municípios nossos de Guabiruba e toda a região, não sei se por motivo de não fazer fachada aos olhos humanos, senhor presidente, mas vivemos uma pandemia não da coronavírus, não, mas do chamado, uma mosquinha bem pequenininha chamada maruim. E, na verdade, não vejo nenhum trabalho, nada feito em toda a região, em todos os municípios, para combater, não sei se existe ou não existe, mas tem que haver uma forma de acabar com essa situação do sofrimento das pessoas
porque, sinceramente, nesses municípios mais pequenos, o pessoal sofre, presidente, sofre muito mesmo. E eu queria deixar assim meu pedido, não sei se existe um meio, mais ou menos deixar registrado que o povo está passando por momentos difíceis de ataque desse tão minúsculo bichinho. E junto, quero falar desse sim, do chamado não é mosquito, borrachudo, que todos os municípios do estado, ou mesmo Guabiruba, outros que eu conhecia, quando estava na Assembleia, na Câmara, eram feitos um tratamento. E esse borrachudo teriam, né, como a limpeza dos córregos, a dosagem de um remédio, não se chama o que é, mas, afinal, era combatido e as pessoas não sofriam, poxa. E hoje a pessoa sofre sem condições de estar parado. A minha comunidade, sinceramente, quando chega uma pessoa e diz, meu Deus, Nossa Senhora, a pessoa vive batendo para poder ficar conversando e coisa parecida. Eu acho que queria fazer um alerta a todos os municípios, falo aqui para o nosso de Guabiruba, que se faça de novo o tratamento como foi feito. Ele está ali, existe o remédio, então. Me lembro muito bem, que uma vez a secretária da Educação me procurou e disse, seu Vicentini, por que não tem mais médico, porque não sei o preço, aumenta o preço do médico, paga o dobro. Mas a população não pode ficar sem médico, assim não pode ficar sem tratamento. Custa caro, mas dê saúde, dê sossego ao ser humano. Outro assunto que queria registrar aqui é também o pessoal ter me ligado a respeito do terminal rodoviário de Brusque, que os ônibus não estão partilhando algumas coisas lá que eles só registrado. E quero falar também, trarei documento a esta casa e apresentar também algumas conversas feitas por telefone, que me encaminham as pessoas do município de Guabiruba a respeito da água, senhor presidente. Tivemos um contrato com uma empresa fechada por 30 anos. E nós temos na Guabiruba, até Botuverá faz divisa, o ribeirão chamado Cristalina. Pensa numa água bonita cristalina, que abastece, acho, por mais de 100 anos o nosso município. E essa água está coando dentro do rio poluído e está indo embora. Ao tempo se bomba a água lá do rio, lá todo contaminado, cheio de química, para dar à população. Nós temos que ser inteligentes. Nós, ser humano, já nascemos dentro da bolsa d'água. E geralmente, quando se parte, o último pedido é um copo d'água. A água deve ter 3 coisas. Não deve ter cheiro, nem cor e nem gosto. E lá na Guabiruba, senhor presidente, não funciona assim, não. A água lá simplesmente, às vezes as donas de casa ligam, Vicentini, olha minha roupa aqui, botei minha roupa na máquina, olha como está aqui preta. Então, eu queria deixar meu relato, vou trazer filmagem do Ribeirão Cristalina, quero fazer meu apelo ao prefeito de Guabiruba, para que ele se interesse e busque essa água do Ribeirão Cristalina. Ela vem por gravidade, nem bomba precisa, só falta pôr a tubulação. Tão simples, gente, para que a humanidade sofre tanto. Quando nós tivermos água boa, nós vamos ter menos filas nos nossos hospitais, mais povo feliz, mais gente trabalhando nas empresas, menos atestado médico, porque a população tem saúde, além dos custos para o sistema do nosso país. E assim seria o relato e deixo os meus agradecimentos, estarei indo adiante. Muito obrigado e um bom andamento a todos e um bom fim de semana. Obrigado, deputado Osmar Vicentini. Encerrado o horário dos partidos. Nesse momento, nós suspendemos a sessão por 10 minutos e, atendendo a solicitação do deputado Júlio Garcia, que cedeu o seu tempo, nós teremos agora a palavra do excelentíssimo senhor prefeito do município balneário Arroio do Silva, sempre prefeito, Ivan Scaini, acompanhada da rainha Sharon Cortez, primeira princesa Carla Martins e segunda princesa Amanda Sitz, façam uso da palavra para divulgar a 29ª Festa do Peixe, que será realizada no município entre os dias 23
e 26 de maio. Vossa Excelência tem o tempo necessário, excelentíssimo prefeito municipal. Boa tarde a todos os deputados, deputadas, boa tarde ao presidente da mesa, boa tarde especial ao deputado Júlio Garcia pelo espaço. Agradecer a oportunidade e convidar todos os deputados estaduais e deputadas e todos que nos acompanham pela TVAL para participar da nossa 29ª Festa do Peixe, que acontece no município de Balneário Arroio do Silva, no dia 23 a 26 de junho. Mas estendo aqui a oportunidade também para a nossa princesas e rainhas referenciarem o nosso convite e convidarem a todos para conhecer o nosso município e participar da nossa gastronomia, das nossas atividades culturais e da nossa Feira do Mel e do Peixe. Com vocês, a nossa segunda princesa. Oi, boa tarde. Eu sou a Amanda, segunda princesa da 28ª Festa do Peixe, e convido todos para estar lá conosco prestigiando. Boa tarde a todos, eu me chamo Carla Martins e eu sou a primeira princesa da Festa do Peixe. Boa tarde a todos, meu nome é Sharon Cortes e eu sou a rainha da 28ª Festa do Peixe. E eu venho aqui convidar todos vocês para estarem prestigiando o nosso evento em Balneário Arroio do Silva, do dia 23 a 26 de junho. Muita atração, show nacional e comida típica, muito peixe que a gente gosta. Muito obrigada. Muito obrigado, e todos os convites serão entregues nos gabinetes e contamos com a presença de todos. Obrigado. Eu peço que o prefeito e as rainhas aguardem no local. O deputado Júlio Garcia já pediu a palavra e está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Eu desejo cumprimentar o prefeito Evandro Scaini, o vice-prefeito, as princesas, e dizer que é motivo de honra para a Assembleia Legislativa recebê-los aqui para fazer o convite oficialmente da 29ª edição, deputado Zé Milton Schaeffer, da Festa do Peixe. Nós que já participamos, deputado Vampiro, diversas vezes da Festa do Peixe, sabemos o tanto quanto é importante esse evento para a cidade, para o Balneário Arroio do Silva, essa cidade tão maravilhosa, tão progressista, de belezas naturais incríveis e que cada dia está melhor. E dizer que nós aceitamos o convite e lá estaremos. Se o deputado Romildo Titon quiser, nos dias de 23 a 26, ao invés de comer ovelha, quiser comer um peixe lá no Arroio do Silva, será muito bem-vindo. Que a festa seja um sucesso. Parabéns, Arroio do Silva. Com a palavra, o deputado Zé Milton Schaeffer. Deputado Maurício, quero aproveitar aqui para cumprimentar a rainha e as princesas, né? Muito também ao prefeito Evandro Scaini, ao vice Carlos Scarsanella, né, que nos prestigiam nessa sessão de hoje com um convite, né, para a Festa do Peixe. Tem toda uma grande expectativa, né, nessa festa, que é uma retomada. A gente está deixando para trás uma pandemia e, muito corajosamente, a administração municipal, juntamente com a sociedade de Arroio do Silva, traz para o calendário a Festa do Peixe, numa homenagem, né, aos colonizadores do Arroio do Silva, que, através do pescado, sustentavam suas famílias, da cultura, que é muito forte, né, no município de Arroio do Silva. Essa festa tem um aspecto cultural muito forte e também turístico, né? Hoje, Arroio do Silva é uma cidade maravilhosa, que recebe visita de turistas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de vários estados do país. Então, acho que é uma grande oportunidade. Quero parabenizar ao prefeito, ao vice-prefeito e toda a comissão organizadora pela determinação, pela coragem, né, de retomar a Festa do Peixe. Repito, é uma grande homenagem aos pescadores e à cultura açoriana que predomina no nosso litoral.
muito bem aqui apresentada aqui, né, pela rainha, pelas princesas, já deu o dia inteiro aqui na Assembleia convidando, e eu reforço o convite feito aqui pelo nosso deputado Júlio Garcia, para que o deputado Titon, né, esteja lá. Vai ter tainha frita, que é muito, né, e também tainha assada, que eu tenho certeza que você vai apreciar muito no dia do pagode. Então, muito obrigado, quero desejar sucesso e reforçar o convite para que todos, né, participem da 29ª Festa do Peixe. Com a palavra, deputado Luiz Fernando Vampiro. Obrigado, senhor presidente. Prefeito, primeiro eu gostaria de parabenizar pela sua gestão à frente do município. Você tem experiência de gestão pública, tem feito uma série de investimentos expressivos no município de Balneário Rincão, Balneário Arroio do Silva, né, que vai se interligar muito brevemente com Morro dos Conventos, Araranguá e também com Balneário Rincão. É um anseio muito grande, aquela ponte que interligará todo esse litoral, Maurício, que hoje, por um rio, ele é cortado. Essa integração certamente propiciará muito desenvolvimento para toda a região. E eu sempre digo que Balneário Arroio do Silva, Balneário Rincão, Morro dos Conventos, ele não precisa fazer propaganda e nem evento durante a temporada. Durante a temporada, o mar, efetivamente, e as pessoas é o que atrai. Mas nós temos a sazonalidade. E essa festa tende a levar as pessoas, numa temporada que as pessoas procuram mais a serra, que vai efetivamente ao balneário, onde pode ter, não só na gastronomia, mas também nas festividades culturais, educacionais, esse mix de pessoas expondo lá a cultura nativa, o artesanato, aquilo que é feito pelos clubes de mães, aquelas artistas e peças que são feitas ali mesmo. Então, parabenizar por essa ação. Esse expertise de festa, o Balneário Arroio do Silva foi que, de primeiro, conseguiu viabilizar no seu nome nacional com arrancadão. Acho que isso vocês têm muita expertise nos eventos. Todos os outros balneários estão copiando do Balneário Arroio do Silva. Então, parabenizar pelo protagonismo, né, pela iniciativa do deputado Júlio Garcia de propiciar isso, e certamente estaremos lá no domingo ao meio-dia fazendo aquela refeição gostosa. Parabéns pela festa, um abraço, obrigado. Palavra ao deputado Osmar Vicentino. Senhor presidente, eu queria só cumprimentar o prefeito, a princesa, a rainha, né? Feito a nossa casa, muito bonitas, parabéns. Estou muito feliz em poder estar aqui nesse momento e aceitar o convite que vai haver encontro, vai haver uma união de povo, né? A gente passou por um tempo sem poder se encontrar, se dar um abraço. Eu mesmo fiquei quase 1 ano e meio dentro de casa, a pedido médico, e a gente sabe quanta tristeza no coração das pessoas, né? E hoje podemos realizar. Parabéns, prefeito, a toda a sua equipe, né? Que seja uma festa bonita. Se eu me permitir, estarei lá também presente, tá bom? Muito obrigado, em nome da minha pessoa e de todo o povo do meu município, acho do Estado, que será uma alegria para nós estar presente junto no encontro de ser humano. Muito obrigado. Convidamos o prefeito, junto com os deputados e as realezas, para aqui na frente tirar uma foto com todos os deputados que estão nesse momento na sessão. O retrato. César